Não julguem para que vocês não sejam julgados. Você com certeza já ouviu alguma pessoa citar esse trecho da Bíblia para dizer que você não poderia julgá-la ou apontar o erro que ela cometeu. Quando uma pessoa fizer isso, cite para ela também João capítulo 7, versículo 24, que diz: não julguei segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. E cite também 1 Coríntios capítulo 5, versículo 12, que diz: por que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro? Julgais vós. E assim também existem vários outros versículos e passagens da Bíblia. A verdade é que Jesus não diz que nunca devemos julgar, mas existem regras e critérios para fazer isso corretamente, pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados, e com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. E qual que é essa medida? É segundo a aparência? Não. É segundo a reta justiça. E essa reta justiça é a palavra de Deus. Vou pegar aqui como exemplo quando Paulo, em Atos capítulo 17, ele estava pregando e os bereanos, eles abriam as escrituras e eles conferiam se aquilo que Paulo estava falando estava nas escrituras. Você percebe que os bereanos não estavam julgando a pregação de Paulo segundo o seu coração? Você percebe que eles não estavam julgando o que Paulo estava dizendo segundo o que eles achavam que era certo, mas segundo as escrituras, segundo a reta justiça. O problema não está no julgamento em si. O problema está na trave no nosso olho, porque julgamos os outros de maneira hipócrita, naquilo que nós mesmos somos pecadores e não reconhecemos, mas julgamos os outros. Por exemplo, ontem eu postei um vídeo sobre Mateus 6, no qual eu disse que não podemos adorar a Deus e a Mamon. E eu citei também coisas dos dias de hoje, como redes sociais, políticos, entretenimento, até a própria ciência, para dizer que essas coisas também ocupam o lugar de Deus e são objetos de idolatria nos tempos de hoje. Mas eu não posso simplesmente pegar e julgar as pessoas, falar que elas são idólatras e não julgar a mim mesmo antes. Será que eu não estou sendo hipócrita? Por exemplo, se eu fico horas e horas mexendo nas redes sociais e não faço uma oração no dia e não leio a palavra de Deus, então as redes sociais elas estão ocupando o lugar que pertence a Deus, a primazia que pertence a Deus, e eu estou sendo idólatra. Isso é algo que nós devemos fazer sempre antes de querer julgar os demais. Devemos primeiro olhar para nós mesmos, porque se retirarmos a trave que tem no nosso olho, então poderemos tirar o cisco que tem no olho do nosso irmão. E tem algumas pessoas que têm um travessão e um gol inteiro no seu olho e querem tirar o cisco do olho de todo mundo. E aqui Jesus ele mostra na passagem que nós devemos ter um padrão e uma medida perfeita para julgar. E essa medida é a palavra de Deus, não os nossos interesses ou as nossas preferências. Porque como é que eu vou julgar o outro baseado naquilo que eu acho certo, mesmo que o outro esteja errado? Porque então seria, como diz aquele velho ditado, o sujo falando do mal lavado. Diferente do julgamento hipócrita que Jesus condena aqui na passagem, quando vamos julgar um irmão segundo a palavra de Deus, a gente faz isso visando a restauração e o arrependimento do nosso irmão, assim como Natã fez com Davi, quando julgou o seu pecado com Batseba. Só que muitos julgam não buscando a restauração, mas a comparação com o outro, para amaciar o seu próprio ego e alimentar o seu próprio orgulho. Por exemplo, nossa, olha só como fulano foi lá e traiu a esposa, eu nunca faria isso. Mas você é casado e assiste pornografia, por exemplo? Então, por que você está querendo tirar o cisco
do olho do seu irmão, sendo que você tem uma trave no seu olho? Você também comete adultério? E assim eu poderia citar vários outros exemplos. Mas as pessoas, elas querem se comparar com as outras, porque o que não falta nesse mundo são pessoas ruins e pessoas horríveis, para a gente se comparar a elas e pensar: olha, eu não sou tão ruim que nem tal pessoa, não sou tão pecador. Mas a Bíblia mostra que claramente todos nós somos pecadores, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. Então agora que nós vimos que podemos sim julgar usando uma medida que é a palavra de Deus, e que devemos primeiro tirar a trave do nosso olho para depois tirar o cisco do olho do nosso irmão, Jesus ele conclui esse ensino aqui no versículo 6, dizendo a respeito de pessoas que não aceitam esse julgamento segundo a palavra de Deus. Ele vai dizer: não deem aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas aos porcos, para que estes não as pisem com os pés e aqueles, voltando-se, não estraçalhem vocês. Por exemplo, se você jogar uma nota de R$100 num chiqueiro, o que você acha que vai acontecer? Os porcos não usarão esse dinheiro da maneira que deveriam. Na verdade, eles vão comer essa nota de R$100. E é o que acontece quando algum irmão, alguma pessoa da igreja está em pecado, está errando em alguma coisa, e a gente vai lá para confrontar essa pessoa com a palavra de Deus, e essa pessoa não aceita a repreensão. Nesse caso, não deem pérolas aos porcos. Os próprios discípulos saíram pregando o evangelho por toda a região de Israel. Só que tinham pessoas que não queriam escutar a palavra de Deus e tinham cidades que não os recebiam. Nesses casos, os discípulos eles não xingavam, eles não discutiam e eles não insistiam. Eles simplesmente iam embora e chacoalhavam as suas sandálias. Agora eu pergunto: todos nós somos pecadores. Será que você tem sido como os porcos, que não sabem o que é santo, rejeitam o que é santo e vivem na sujeira? Será que você só tem julgado os outros e não tem julgado a si mesmo? E será que você tem aceitado a repreensão dos outros? Porque é muito fácil a gente julgar e ver o cisco que tem no olho do nosso irmão. Mas o que fere mesmo o nosso orgulho é reconhecer que nós somos pecadores. E todos nós somos pecadores. E cuidado com o julgamento de vocês. E com que princípios vocês julgam os outros. Porque com a medida que vocês medirem, vocês serão medidos.